se você tivesse hoje 18 anos, cara, que conselho você gostaria de receber do Lucas de 35? Eu sempre digo o seguinte, sua vida não vai ser cheia de vitórias, você vai ter dias ruins, você vai ter derrotas. O cara que é vencedor não é o cara que não tem derrotas, é o cara que com as derrotas consegue aprender e tá mais forte para próximo momento não perder. Fala aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Costa, sou estrategista financeiro e seja bem-vindo ao meu canal que tem como único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso, tá? E hoje a gente vai estar fazendo a entrevista de um dos caras que são um dos maiores especialistas do Brasil em certificação financeira, tá? E se você não sabe, ele foi um dos meus professores, tá? Vou chamar aqui Lucas Silva. Muito obrigado pela sua presença. Fala aí, Rafael, beleza, cara? Prazer aí tá junto contigo. A gente já se conhecia do mundo online, né? A gente já tinha tido experiência de educação no teu MBA, tanto no teu MBA quanto no teu processo de certificações, e acho que é bacana a gente ver que, de alguma forma, aquilo que foi plantado ali atrás está sendo tão bem disseminado, principalmente no teu canal aí, que eu fiz questão de dar uma olhada antes, claro, e já me inscrevi. Então, cara, parabéns pelo canal e prazer tá falando contigo aí. Acho que vai ser uma conversa bem bacana. Beleza, Lucas, muito obrigado. Se você está chegando aqui no canal, não conhece muito bem o Lucas, eu vou fazer uma breve introdução dele aqui, pegar minha colinha. O Lucas é formado em administração, tem especialização em finanças pela FGV do Rio Grande do Sul, tá? Especialização nos Estados Unidos no New York Institute of Finance e certificações em CPA 10, CPA 20, CA, na Ancord e na CFP, né? Se você não sabe, que é uma certificação internacional, tá? Experiência trabalhando em bancos, corretoras de valores, é professor, né, ou foi professor, né, da PUC, quando eu tive aula lá, e youtuber também, 38 mil inscritos, mais de 1 milhão de visualizações, e ele é um dos maiores especialistas em certificação brasileira, né, certificação financeira aqui no Brasil. Esqueci alguma coisa, Lucas? É isso mesmo? Cara, você sabe que essa é certamente nas palestras que eu dou, nos treinamentos que eu dou, a parte que eu mais tenho dificuldades, assim. Eu sempre brinco com as pessoas que quando se começa um treinamento, se começa uma palestra, tem essa parte da apresentação, eu gosto de pular normalmente essa parte, assim. Normalmente, quando outra pessoa fala, fica um pouco menos difícil, mas eu acho chato isso, porque fica falando umas coisas que é natural, tem que mostrar, tem que apresentar, né? Mas eu confesso que é uma parte que, para mim, eu torço para passar logo, vamos para a parte boa da conversa. Mas eu acho que não faltou, eu acho que é mais ou menos isso mesmo, a gente vai detalhar um pouquinho mais algumas coisas mais legais, mas em geral, acho que ficou bom, tá de bom tamanho. Mas eu acho que o grande resumo disso é, cara, eu sou o Lucas e gosto de cerveja. Essa é a melhor definição. Pô, isso aí é a melhor coisa do mundo, né, cara? Agora vamos lá. Lucas, diz pra mim, onde você nasceu, cara? Você é natural da onde? Cara, bacana. Eu nasci, me criei em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, capital do Rio Grande do Sul. Meus pais, eles são do interior do Rio Grande do Sul, mas vieram aqui para a capital uns 30 anos, mais ou menos, e eu e os meus irmãos, somos 2 irmãos, somos 3 ao total, né? Eu mais 2 irmãos, a gente nasceu em Porto Alegre e meus irmãos já foram para São Paulo, eu fiquei aqui ainda, tô aqui enraizado, moro aqui em Porto Alegre, nasci em Porto Alegre, toda a minha vida morei por aqui. Pô, bacana, cara. Então você cresceu em Porto Alegre e, né, quando você era adolescente, você foi estudar, você foi escolher, né, o que você estudar e você escolheu administração, certo? Queria que você falasse um pouco sobre essa escolha, o que te levou, né, a tomar essa decisão lá quando você era adolescente, quando você foi entrar na faculdade. Legal, bacana. Na verdade, assim, né, Rafael, o que aconteceu foi que eu realmente estava um pouco, assim, eu não tinha de forma muito clara qual que é a profissão que eu queria seguir ainda, né? Inclusive, depois que eu virei bancário, quando eu entrei no mercado financeiro, eu conto essa história às vezes, eu estava na faculdade de administração já no primeiro, no segundo semestre, eu acho, não lembro direito, ou no terceiro, enfim, bem novinho, e aí eu ia para a aula e via os meus colegas de terno e gravata, e eu lá, não sei, de camisa polo, não lembro e tal, mas eu via aquilo e falava assim, putz, eu quero ir trabalhar arrumado que nem esses caras, assim, eu nem sabia direito o que fazia banco. Na época, só me despertou o interesse de querer trabalhar igual os caras. E isso tem um pouco a ver também com esse descobrimento dessa paixão no mercado financeiro,
também é parecida com a minha indecisão lá do início de carreira. Eu também não tinha muito claro, assim como não tinha muito claro que eu queria ser bancário, porque eu nem sabia direito o que fazer bancário, mas eu queria andar bem arrumado, eu também não tinha muito claro qual profissão eu queria seguir. Na prática, eu gostava não gostava de nada muito específico assim, mas eu decidi que eu queria fazer uma faculdade, e a administração é a mais geral zona, assim, te dá uma noção, e também tem um ponto bem importante que na época era a faculdade mais barata que tinha e a que eu podia pagar. Então, eu fiz a faculdade mais barata que tinha de Porto Alegre. Depois, com o MBA, tentei compensar isso com os estudos, com as certificações. Mas, assim, eu fiz a faculdade que eu podia pagar na época, que era a mais barata de Porto Alegre. É um pouco até de decisão de capacidade econômica naquela época, assim. Entendi. Você falou que você escolheu administração porque era mais barata e era que você podia pagar na época. Mas na época você trabalhava com alguma coisa ou não? Daí assim, eu trabalhava numa empresa assim, eu era administrativo de uma empresa, eu tinha entrado como office boy, e aí eu já tinha trocado de cargo e tal, mas eu lembro exatamente que eu ganhava, era R$ 650 à época, né, e a minha faculdade que na época, lá isso em 2000 e, cara, sou de 5, vou entregar todos os negócios aqui, né, lá então 2004, mais ou menos, não antes, né, 15 a 2000, uns 2000 e por aí, 2000, 2004 mais ou menos, eu ganhava R$ 650 e minha faculdade custava, à época, imagina, R$ 250, tipo assim, todas as disciplinas, era um absurdo de barato para a época. Uhum. Então, eu fazia esse trabalho administrativo e trabalhava, e era a faculdade que eu conseguia pagar naquela época, porque eu tinha certeza que, mesmo sendo boa parte do meu salário, quase toda parte do meu salário, eu precisava investir em conhecimento. Eu acho que sempre cheguei conhecimento como o principal atalho para você conseguir sair de uma situação difícil, uma situação ruim. E, cara, conhecimento e educação foi o que deu tudo que eu tenho na minha vida, felizmente, eu devo a conhecimento e educação. Por isso que eu encho muito o saco das pessoas com relação a isso, entendeu? Sim. Na realidade, tem até uma frase, eu acho que foi do Benjamin Franklin, que fala que o melhor investimento do mundo é a educação, são o que rende os melhores juros, né? E é isso mesmo, né? A educação pode transformar a vida de uma pessoa, como você está me dizendo, né? Você começou como office boy e hoje é o cara que você é, graças à educação, né? Então, justamente esse bate-bola que a gente está fazendo aqui é para inspirar, né? Pode ter um office boy, um moleque de 18 anos lá do outro lado vendo esse vídeo e falando, poxa, cara, se o Lucas conseguiu, eu também consigo, entendeu? Todo mundo pode, desde que se dedique, desde que estude, tá? Muito bacana. Aí, continuando, né? Então você estava no começo da faculdade, né? Já tinha o seu trabalho e começou a ver o pessoal chegar engravatado. Você falou, eu quero saber o que esses caras fazem, eu quero fazer o que eles fazem. E aí, como é que foi? Você conversou com eles, começou a mandar currículo para banco? Como que você entrou na carreira bancária? Perfeito. Daí assim, ó, é muito louco isso, né? Eu trabalho com educação, a gente faz aí no meu canal do YouTube que você falou, a gente faz live lá para 2.000, 2.400 pessoas, nas lives mais bacanas. Eu dou aula há mais de 8 anos, presencial, online, e aí você vê as aulas, você imagina que um cara que seja professor tem que se comunicar naturalmente, né? Comunicação é um processo básico de educação. Você acha que, putz, esse cara é hiper mega despachado, assim. Na verdade, eu sou bastante tímido, assim, e era muito pior lá quando eu era mais novo. E eu falava com muito pouca gente, assim, muito pouca gente mesmo. Só que teve um trabalho em grupo, né? E aí teve um trabalho em grupo, aqueles negócios normal de faculdade, assim. E aí, no trabalho, a gente começou a conversar e um colega meu, que não era amigo na época, depois se tornou um grande amigo e tal, até hoje é um grande amigo, ele falou assim, a gente está com seleção aberta lá na agência, lá e tal. E se tu quiser participar. Daí eu entrei naquele processo seletivo na época lá, ele falou assim, eu não te conheço direito, eu não estou te indicando, eu não conheço o teu trabalho e tal, mas tá aberto lá, vai lá e te inscreve. Eu fui lá, me inscrevi no processo, sem falar o nome dele, sem nada, e participei do processo de seleção, que era para ser caixa no Banco Real, e aí deu acho que 3 semanas, eu acho, foi razoavelmente rápido, deu 3 semanas e daí eu tinha conseguido a vaga, assim, foi aí que realmente entrei no mercado financeiro e entrei de caixa naquela época. Foi mais ou menos assim, foi meio que
ao acaso, porque, de novo, eu não conversava muito com as pessoas, por essa característica que eu te falei, assim, de ser mais quieto, mas acabou dando por uma questão de trabalho em grupo, que eu também não gostava de fazer, porque te obriga a falar com pessoas ali, e aconteceu isso. E é muito louco isso, né, Rafael? Porque, que nem você mesmo disse, né, a gente se conhece um pouco mais de tempo de online, pelo menos, né? Tem a aula lá, o cara acha que o cara é hiper mega despachado, mas não é assim. Até hoje eu sou um pouco mais quieto, assim, tipo, se eu for no churrasco, eu não conheço as pessoas, eu não vou sair me comunicando com todo mundo, vou ficar quieto no meu canto. E na época era bastante pior nisso, mas acabou dando certo. Entendi. E aí você entrou como caixa no Banco Real, então. Isso. No antigo Banco Real, depois o Santander comprou, né? Em 2008 o Santander comprou. Tá, e aí como é que foi a sua evolução na carreira de bancário? Né? Você não conhecia nada de banco, chegou lá, caiu de paraquedas no caixa do Banco Real. E aí, como é que foi essa sua evolução? Hein? Legal, cara. Essa pergunta é bem interessante, assim, porque apesar de eu ser assim mais quieto na época, né? Eu sempre fui muito competitivo, assim, eu nunca aceitava, eu sempre estava muito claro para mim que eu queria que eu ia atrás de alguma coisa, que eu ia ser referência para alguém, que eu ia... Por isso que eu digo muitas minhas lives, putz, eu estou vivendo um sonho hoje de ter tantas pessoas dizendo que seguem as coisas que eu digo, que de alguma forma eu ajudei. É recompensador isso, porque sempre foi meu sonho esse. Eu nunca pensei tanto a questão quanto eu vou ganhar dinheiro, mas muito mais de ser uma referência, de fazer uma coisa para ajudar pessoas, né? Tipo, pessoas vão fazer as coisas que eu digo, que eu vou ser referência. Então, eu sempre pensava isso. E aí, quando eu entrei lá de caixa, eu comecei a entender como é que funcionava banco e tal, e aí eu percebi, eu trabalhava no segundo andar do caixa, no primeiro andar era a área comercial. E rapidamente, assim, eu percebi que os caras do primeiro andar da área comercial, eles falavam com os clientes, eles tinham uma remuneração melhor, eles tinham mais respeito dentro do banco, eles tinham maiores possibilidades de crescer dentro do banco, e eu queria muito crescer dentro do banco. Falei assim, putz, cara, como é rápido ali embaixo o cara para ser promovido, né? Por que aqui em cima demora tanto na área operacional e tal, né? Aí eu comecei a entender que tinham justamente as certificações. E aí foi que, cara, em 4 meses de caixa, assim, eu já tinha feito as CPA 10 e CPA 20, que são certificações financeiras, né? Que são, não sei o quanto o teu público conhece isso ou não, mas é como se fosse que nem carteira de motorista. Você tira a carteira para andar de moto, você anda de moto, você tira a carteira para andar de carro, depois nas de caminhões você tem... Eu não sei as siglas, mas vamos supor que seja a C, você anda um caminhãozinho pequeno. Sim. A D anda um caminhão grande e tu pode andar um menorzinho. As certificações são mais ou menos isso. Elas te habilitam a andar em carros maiores. Elas te habilitam, as certificações financeiras, a atender clientes com mais recursos, que é a área comercial do banco. E aí eu comecei a ver, putz, cara, para trabalhar ali embaixo tem que ter as certificações. Mas eu sou caixa, eu não preciso disso. Mas eu queria estar na frente de todo mundo. Então, eu fui lá e fiz CPA 10 logo, que a certificação é a primeira de entrada. Uhum. E aí, quando eu cheguei na agência, falei, tenho CPA 10, eu passei no CPA 10. Os caras, mas você é caixa, por que você quer isso? Eu quero isso porque eu acho que isso pode me ajudar lá na frente a ser promovido mais rápido. E aí, os caras, lá embaixo todo mundo tem CPA 10. Quer saber? Então, eu vou tirar a carteira de motorista acima. Eu vou vir com CPA 20. Daí, deu 2 semanas, fiz CPA 20. Então, assim, o meu início, eu consegui rapidamente enxergar como é que funcionava o mercado financeiro. O mercado financeiro, eu sempre digo isso, ele é razoavelmente simples no sentido de crescimento, porque o conhecimento é o que te coloca na frente e as certificações são essas carteiras de motoristas que te dão habilitação para dirigir um caminhão maior. E eu enxerguei isso rápido e quis fazer isso antes de todo mundo, antes do meu cargo exigir. Foi a partir dali que o meu crescimento começou a ser muito rápido, por conta dessas minhas decisões de fazer antes, principalmente as certificações e atrás de conhecimento. Então, nesse momento, você tinha acabado de entrar no banco, era caixa, fez CPA 20 e estava estudando administração. Os dois em paralelo aí, trabalhava de dia, estudava à noite. E aí, bom, em algum momento, o banco reconheceu você e você saiu da parte operacional e foi para a parte comercial, certo? É o que provavelmente aconteceu. Foi isso? Daí que acontece? Cara, em 9 meses, 10 meses de caixa, eles me promoveram primeiro dentro da área operacional, fui supervisor de operações, né? E aí você vai dizer, isso não tem a ver com as certificações. Não é por questão de certificação, não, mas pensa comigo, se você tem na sua equipe, que eu sempre digo isso, não é pela certificação, mas é porque o cara está interessado em buscar Sim. conhecimento, o cara está interessado em, de alguma forma, melhorar o seu dia a dia. Não precisa de certificação para ser caixa. Claro que não, mas o conhecimento é para você, não é para o seu cargo, tu entendeu, Rafael? Então eu encho muito saco com isso.
E aí eu consegui primeiro ser promovido para supervisor de operações, e eu comecei já a incomodar os caras. Eu quero ir para a área comercial, quero ir para a área comercial. Foi aí que surgiu a oportunidade de, primeiro, isso já tinha se passado, depois que eu entrei de supervisor de operações, eu fiquei mais 1 ano e meio supervisor de operações, e aí eu comecei a dizer para os caras, eu quero ir para a área comercial. Aí eu já tinha feito o CEA também, nesse meio tempo, e aí foi que eu fui para a área comercial ali em 2009, se eu não me engano. E aí, indo para a área comercial, fiquei 2 meses só trabalhando como gerente de pessoa jurídica, e aí surgiu uma oportunidade que aí sim é a grande virada de chave, que para trabalhar na sala de investimento com ações, que o Banco Real estava com um projeto aqui, abrindo sala de ações para atender, tipo, em Porto Alegre, por exemplo, a gente tinha uma sala de ações que atendia 25 agências. Várias cidades tinham salas de ações, que era para os clientes operarem na Bolsa de Valores. E aí, cara, era um projeto novo, eles abriram para a rede, para recrutar internamente, e aí, quando eu me inscrevo, por isso que eu digo de ter antes, quando eu me inscrevo para a vaga, eu sou o único candidato do Santander que tinha o CEA, tu entendeu? Já que a certificação que você tem, sim. Que, né, assim, hoje tem menos de 6 mil pessoas com CEA no país. Na época era menos ainda. Então, assim, cara, então tinha 100 pessoas no Brasil com CEA, e eu era o único dentro do Santander com CEA. Aí, óbvio, né, cara, a vaga, não só por isso, mas pelo contexto como todo, acabou sendo uma das vagas, são 2 vagas, eu e o Marcelo, na época, acabou sendo minha. E aí, então, eu entro para a área comercial, especificamente falando de investimentos. E aí, sim, que aí começa a viver investimentos dia a dia, e aí depois já saio para a corretora de valores, porque daí quando a gente sai da corretora Santander, na sala de ações, vou para um escritório próprio de corretora de valores, tem mais 2 anos de escritório, e aí do braço de carreira no mercado financeiro foi mais ou menos essa trajetória. Junto com isso, ali em 2020, né, em 2012, 2013, também começo a dar aula, assim, um pouquinho antes de entrar na sala de ações, eu começo também com a carreira de dar aula para ensinar certificações financeiras. Como eu tinha passado já em várias, né, principalmente, enfim, o CEA, que era muito restrito na época, assim como é hoje ainda, né, ou já era bem restrito, os caras começaram a me pedir para ajudar para passar, e daí foi que eu comecei a dar aula também. Você começou a dar aula aonde, exatamente, assim? Daí o que acontece? Primeiro eu comecei a ajudar pessoas na agência, assim, né? Certo. Tipo, eu era visto como uma referência naquele momento, então as pessoas vinham procurar, ajudavam fulano, ciclano, e aí em 2012 tem que o Edgar Abreu, acho que você também foi aluno dele, né? Sim, sim. E na época era o principal nome de certificações financeiras do Brasil, hoje é um nome também um dos principais, com certeza, né? E aí, então, ele falou assim, Lucas, eu preciso que ele é aqui de Porto Alegre também, né? Uhum. Eu preciso de uma pessoa para me ajudar a dar aula aqui, não estou conseguindo dar aula sozinho, ele abriu uma seleção, e eu participei da seleção, eram 43 pessoas dentro dessa seleção, e ele fez uma seleção de umas 4 ou 5 etapas, se tinha que fazer uma entrevista com ele, se tinha que fazer uma prova de 10 questões, se tinha que gravar um vídeo, se tinha que construir uma apostila, cada um desses pontos tinha um peso lá na seleção que ele criou, e aí eu tinha a oportunidade, e eu acabei sendo o escolhido, e aí então comecei a dar aula junto com ele, que na época era a maior escola de certificação financeira do país, assim. Ele virou um amigo, é meu parceiro até hoje. Hoje ele saiu da empresa onde eu trabalhava e onde ele também levava o nome dele, ele vendeu para o Grupo UOL, né? E aí, então, nesse momento, ele está num período de quarentena, digamos assim, né? Que é como ele vende, ele não pode competir para quem ele vendeu. Mas agora, em 1º de janeiro de 2021, ele volta também. Mas a gente hoje, e a gente vai ter, não em certificações financeiras especificamente, mas em educação financeira como um todo, bastante projetos juntos e tal. Mas então a oportunidade foi dada por ele, assim, nessa seleção que ele abriu, e ali eu comecei a dar aula nessa escola, então, do Edgar, e ali fiquei desde 2012, final de 2012, se não me engano, meio de 2012, até 2018. Então foram 6 anos
trabalhando como um professor em uma outra escola. Assim. Uhum. E aí, voltando um pouco, então, em algum momento você trabalhava no Santander e também dava aula junto com o Edgar Abreu, né? Como você falou, também foi meu professor. Aí, em algum momento você saiu do banco, né? Você saiu do Santander. Queria que você detalhasse um pouco o que aconteceu, porque você falou que você foi para uma corretora de valor, né? Você foi para um escritório autônomo de investimento, ou você foi para a própria corretora? Como que foi essa migração de fato, né? Saindo daí agora do setor bancário e indo para o setor de investimentos mesmo? Perfeito. É que assim, a gente já estava com 2 anos fazendo sala de ações do Banco Real, assim, já estava entendendo como é que funcionava o mercado, e aí veio a proposta da Ativa Corretora, uma corretora que assim, entre as 10 maiores do país. Hoje se fala, claro, a XP é a líder absoluta de mercado, mas tem outras corretoras que têm um bom volume de transação, e a Ativa, ela tinha tem o modelo, ainda é assim, um pouquinho diferente. Ela não trabalhava com agentes autônomos, ela trabalhava com escritórios próprios. Então, ela queria montar uma filial aqui em Porto Alegre também, que ela enxergava como um bom centro, e queria já os caras que tivessem uma carteira de clientes, tivessem conhecimento. Então, fizeram a proposta para a gente fazer esse processo de abertura de filial da Ativa Porto Alegre. A filial está lá até hoje. O Marcelo, que foi o cara que eu citei ali antes, que abriu a sala de ações do Banco Real comigo, continua na Ativa nessa filial até hoje, e então a gente fez esse processo para trabalhar na corretora. Depois, tem bastante detalhezinho assim, né? Depois de também 1 ano e meio de Ativa, a gente decidiu por também sair da Ativa e abrir um escritório, aí sim, escritório de agente autônomo. E aí nesse foi bem na hora que eu comecei a ficar muito mais séria questões de aula, não muito mais sério, mas muito mais volume de aula, assim, já estava quase impossível conciliar os dois. Daí eu abri mão da carreira do mercado financeiro para focar 100% em aula. E o Marcelo continua lá na Ativa até hoje. Uhum. Então, na realidade, você andou com as duas carreiras em paralelo, né, no mercado financeiro e na educação, mas em algum momento o setor da educação acabou puxando você, né? Acabou que o trabalho foi crescendo e você optou por ir para o setor da educação. É isso. Isso é muito louco, né, Rafael? Porque eu assim, às vezes, olhando para trás um pouco, assim, a gente tem muita coisa para frente ainda, mas eu acho que às vezes as pessoas olham assim a obra pronta, né? E dizem, putz, olha só, ganha dinheiro dando aula. Mas, cara, foi um caminho bem, bem duro, assim. Por exemplo, eu lembro que eu fiz, quando eu estava conciliando os dois, eu fiz praticamente 1 ano inteiro, né? Trabalhando o dia inteiro ali, né? Horário comercial, sei lá, 8 às 6, 8 às 7, sei lá, e dando aula praticamente todos os dias da semana. E teve um ano que foi o mais complicado, que foi o ano o ano prévio da minha decisão de saída, de só da aula, que dos finais de semana, eu tive assim, uns 4 finais de semana só, exceto festas, Natal, etc. Eu tive 4 ou 5 finais de semana do ano que eu fiquei em Porto Alegre. Todos os outros eu viajei dando aula, assim. Entendi. E sendo que todos os dias da semana eu dava aula, 4 dias por semana, pelo menos. Então, assim, foi uma caminhada muito dura nesse sentido, assim. Então, de novo, às vezes o cara vê a obra pronta e não sabe o quanto o cara cavou lá atrás, sim, né? A infraestrutura ali embaixo não aparece. Mas eu acho que isso também foi uma baita experiência. Eu acho que isso não mata ninguém, né? E foi isso que deu o alicerce para a gente conseguir construir uma história bacana que a gente vem construindo aos poucos aí hoje. Mas então, naquele momento, Rafael, ficou assim, eu tinha feito esse ano que eu te falei, de 5 finais de semana de folga, nem isso, e aí eu peguei assim, cara, não dá, né? Então, assim, um dos dois eu vou ter que abrir mão, ou eu paro de dar aula, ou eu saio do mercado financeiro. E, cara, dar aula, assim, literalmente mudou a minha vida, não do ponto de vista somente financeiro, porque na época, quando eu saí, eu ganhava X lá no mercado financeiro, e a decisão por dar aula, eu fui ganhando 70% de X. Lembra que entenda que eu tinha as duas rendas, né? Uhum. E eu tive que escolher uma. A renda de mercado financeiro era muito mais alta. E eu optei pela renda mais baixa. Mas por que isso, né? Porque eu fui atrás de uma coisa que realmente mudou
a minha felicidade, o meu nível de satisfação de entregar algo que eu acho que realmente mudava a vida das pessoas, muda a vida das pessoas, a minha satisfação de trabalhar com isso. E aí, naquele momento, a minha decisão não foi financeira, foi assim, olha, eu gosto disso, eu amo isso, e eu tenho certeza que eu por amar tanto isso, eu pensei na época, eu vou fazer isso tão bem, que daqui a pouco esse 0,7x vai virar 1x, vai virar o mesmo valor. Infelizmente, deu muito certo, virou mais que isso, né? Mas eu acho que, às vezes, eu falo muito com as pessoas sobre isso, as pessoas buscam carreira pelo dinheiro, e eu acho que não é o certo, na minha opinião, porque a sua motivação financeira, cara, se eu pegar para você agora, vamos supor que você ganhe R$1.000, e eu quero te trazer aqui para você passar a ganhar R$10.000, é muito dinheiro perto dos R$1.000, só que depois de amanhã, você aprende a conviver com seus R$10.000, você passa a tomar uma cerveja mais cara, você passa a comer uma carne mais cara, você passa a frequentar lugares mais caros no final de semana, você vai comprar um carro condizente com os 10 mil e não mais com 1.000. E aí, Rafael, de novo, é costume que, infelizmente, nós, como seres humanos, nós somos assim. As coisas que são novas para você vão passar a ser normais e a sua motivação financeira vai acabar, vai durar 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então, assim, você não pode nunca buscar uma carreira por dinheiro. Você tem que buscar uma carreira, que, claro, o dinheiro é importante, ninguém quer ser hipócrita porque você não precisa de dinheiro, você precisa de dinheiro, né? Se você não gosta de dinheiro, você gosta do que o dinheiro compra, né? Então, faz parte do jogo, você precisa ganhar dinheiro. Mas o fato é que você não pode ir atrás somente de dinheiro. Assim, às vezes, me dói um pouco, porque as pessoas pensam, quanto que ganha um agente autônomo? Cara, você está na pergunta errada, você tem que perguntar o que faz um agente autônomo. Se você gostar de fazer o que o agente autônomo vai fazer, você vai ganhar muito dinheiro como agente autônomo. E foi isso que eu acreditei lá atrás. Eu acreditei assim, eu vou fazer isso tão bem, que eu vou entregar tanta energia, eu vou entregar tanto amor, eu vou entregar a melhor aula que eu puder da minha vida, que eu vou ganhar dinheiro com isso. E eu acho que essa é um pouco da minha filosofia de vida. Assim, independente do que você vai fazer, você tem que ser... Se você é o cara que faz xerox na empresa, qual é o seu papel? Ficar tirando o cópia, não se chama xerox, né? Cópia o dia inteiro. O que você vai... Eu tiro cópia de papel. Ô, velho, tu vai entregar a melhor cópia do mundo pro cara, porque isso é diferencial, isso tem que ser você. E se você vai ganhar dinheiro, é só colocar energia, colocar trabalho, colocar disciplina, o dinheiro é consequência disso. E não ao contrário, você não pode procurar por dinheiro. Pô, cara, eu concordo assim 101%, né, no que você está falando, né? Se você se motivar só pelo dinheiro, é o que você falou. Uma hora a motivação acaba, né? O dinheiro, ele dá um gás, tá? Não tenha dúvida que, né, como você falou, se você multiplicar o salário de uma pessoa por 10 e falar para ele mudar de cidade, mudar de país, cara, ele vai, entendeu? Só que depois de 6 meses, ele começa a pensar se ele fez um bom negócio, né? Então, justamente, o dinheiro, ele pode ser sim um motivador, mas de curtíssimo prazo, né? E eu acho que, assim como na vida, né, e nos investimentos, você sempre tem que ver no longo prazo, né? O jogo é sempre de longo prazo, a gente não está disputando uma corrida de 100 metros, né? A gente está disputando uma maratona, então a gente sempre tem que olhar lá na frente. Pô, concordo plenamente com o que você falou, cara. E aí, voltando um pouco aí na sua história, cara, você estava lá em 2018, né, pelo que você falou, você optou pela... Não, 2018 você estava ainda, né, com o Edgar, e aí em algum momento você saiu, né, do Edgar, resolveu aí voar um voo solo, é isso? Aí, assim, também dentro da estrutura que a gente tinha lá, né, que nem eu falei, comentei antes que o Edgar vendeu a operação, eu tinha entrado na operação no final de 2012 ali, e em 2016 a operação foi vendida para o Grupo UOL Educação, né? Quando entra o Grupo UOL Educação, muda assim, que é um grupo grande, né? Você passa a ser uma empresa muito grande, com outras regras, outra cultura, assim. Eu vi, assim, Rafael, que aí eu tinha final de 2015, eu já era professor desde o início, mas eu tinha virado head da operação de certificações, ou seja, assim, eu tocava toda a operação, decisões de marketing, novo curso ou não, investe ou não investe, etc. E aí aquilo estava me demandando bastante, assim. E o UOL, ele passou a me cobrar muito para eu ser menos professor e mais head da operação. Lucas, traz outros professores, começa a colocar mais professores para a gente fazer uma ideia de um curso com, assim, menos dependente de um professor e mais uma plataforma mesmo de educação e tal. E aquilo, se o cara
para um executivo é legal, tu ia tocar um projeto novo e tal, mas eu estava sendo muito cobrado para fazer aquele projeto, só que isso estava me distanciando muito de sala de aula, muito de sala de aula. E aí volta, assim, eu acho muito legal contar um pouco da minha história, porque eu acho, assim, realmente que ela tem bastante coerência com as coisas que eu digo, que eu faço, assim. Porque, de novo, o que eu estava ganhando um excelente salário, cara. Eu tenho uma live minha que eu digo, olha, porque eu rasguei o salário de tanto. E eu conto isso lá no meu canal do YouTube, bem isso, eu rasguei salário. Por que eu digo para as pessoas isso? Porque, assim, o salário estava ali, todos os meses entrava, eu fazia aquilo sem muitas dificuldades, fazia, entre aspas, tranquilo. Só que aquele cargo estava me distanciando de sala de aula. E sala de aula foi o que mudou a minha vida. E aí eu pensei assim, não é justo eu, aqui, nessa idade que eu tenho hoje, né? Tipo, talvez lá com 65, 70 anos, com 50 anos, talvez você não consiga mais tomar essas decisões. Mas a gente que é novo, que na época com 30 anos, eu assim, eu tenho, não sei se é 30 e poucos, não sei, mas eu tinha ainda a possibilidade de fazer essa troca. Daí eu falei assim, eu não vou ficar aqui refém de dinheiro. Então, o que mudou minha vida? Foi sala de aula. Então, eu tenho que estar perto de aluno. Se a empresa hoje, e eles estavam certos, não querem que eu fique perto de sala de aula, que eles querem que eu toque uma operação diferente, não faz sentido para mim. E aí foi que eu decidi, então, metade de 2018 ali, saí e em outubro eu realizei minha saída para abrir o meu curso próprio. Que daí, cara, assim, aí a gente está falando realmente do que eu estou vivendo hoje, assim, que eu falo sempre nas minhas lives, que é vivendo um sonho, assim, do que está acontecendo, proximidade com os alunos, entregar exatamente o que eu penso sobre produto, o que eu penso sobre curso, o que eu penso sobre educação, o que eu penso sobre o que o aluno representa dentro de uma instituição de ensino que nem a nossa. A gente cresceu absurdamente muito, assim, a gente fez... Então, assim, eu saio em outubro de 2018 e a gente começa com as lives no YouTube e tal, no meu canal, e aí a gente abre o carrinho, começa as vendas em janeiro de 19. Então, de outubro de 18 até janeiro de 19, 3 meses mais ou menos, só fazendo as lives para depois começar as vendas. Então, a gente tem de venda de cursos abertos desde janeiro de 2019, ou seja, um ano, a gente está agora em julho, 1 ano e meio, mais ou menos, né? Então, é muito pouco, assim, mas a gente está fazendo uma história muito bonita, cara. E, assim, estou muito orgulhoso do que a gente vem fazendo por aqui. A gente, quando eu digo, que eu sempre digo, eu apareço, é o meu nome da empresa, mas não é só eu. Tem os caras que não aparecem, que são tão importantes ou mais importantes do que eu faço, mas eu estou numa realização máxima de vida, assim, por poder entregar algo que é realmente, assim, isso aqui é a cara do que eu penso que tem que ser entregue para o aluno. Então, assim, foi por isso também a minha troca. E, de novo, mais uma vez eu abri mão de dinheiro que era garantido naquela época. Mas isso, compensou muito, porque reforça o que eu falei ali antes. Se você faz uma coisa com energia, com amor, com entrega, você vai ganhar dinheiro, cara, é fato. Entendi. E hoje você tem ideia quantos alunos você tem ou já teve ao longo desse 1 ano e meio aí? Cara, a gente estava até fazendo um levantamento ali, esses dias já foram treinados mais de 23 mil alunos, cara. Caramba. Então, assim, é um número muito, muito, muito grande mesmo, assim. Então, de novo, a gente está muito feliz, impactando muitas pessoas. Se a gente for ver utilizando conteúdo gratuito, que nem no meu Instagram eu posto diariamente conteúdo grátis. No meu YouTube tem as lives semanalmente. Então, assim, é muito mais gente ainda, né, que é impactada e, de alguma forma... uma coisa legal também, quem faz um projeto de ideia de entregar uma parte mais social, por exemplo, em 1 ano e meio a gente já deu mais de 200 bolsas de estudos que a gente sorteia nas lives. Então, você imagina, são 200 caras, são 200 famílias que às vezes não têm condições de comprar e compram o curso. Além disso, a gente fez também uma coisa muito nova, assim, que a gente, para vários desses caras que estão na live, a gente, além de pagar o curso, a gente paga a inscrição para o cara fazer a prova. Na comparação com carteira de motorista, é como se eu pagasse a autoescola e pagasse também o exame de direção para ele. Sim, sim. Então, assim, essas são as coisas que eu acredito realmente que você, para mudar a vida das pessoas. Porque, eu vou repetir, a educação, Rafael, e o conhecimento é o atalho mais fácil para você mudar de vida. Poxa,
Com certeza, cara. Agora, me fala, imagina que eu sou um bancário, tá? E eu não tenho certificação nenhuma. Por que eu deveria fazer uma certificação? Você já deu as pistas, né, ao longo da nossa conversa, sim, né? Sim, Mas sim. Imagina aí que a pessoa tá pensando, pô, será que vale a pena? Porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade, ela vai ter que se dedicar, e é aquilo que você falou, né? Não tem como você conquistar alguma coisa sem abrir mão de outra. Então, às vezes ela tá aí com a família dela, vai ter que abrir mão, né, de uma noite com os filhos, um sábado estudando. Então, mas o que isso vai impactar para a pessoa, né? O quanto uma certificação pode mudar a carreira de um bancário? Eu sou meio suspeito para falar, porque por alguns cenários, né? Porque assim, sou apaixonado pelo mercado e sou a prova viva de novo, um cara que fez uma faculdade ferrada, mais barata da cidade, é um cara que tipo assim, eu nunca fui brilhante comercialmente, aliás, que nem eu falei ali antes, o cara é bastante tímido até, e como é que eu compensava, como é que eu consegui ter sucesso na minha carreira no mercado financeiro? Cara, porque quando um cliente sentava na minha frente, cara, o cara saía dali pensando assim, como é que o Lucas sabe tanto sobre isso? Porque assim, já que eu não era tão bom comercial, eu sempre digo assim, se você não é craque, tem que treinar mais. Então assim, você não pode nascer de novo com um dom comercial. Você não pode nascer de novo, nem eu, nem você, jogando futebol que o Messi joga, por exemplo. Então, se a gente fosse jogador de futebol, eu não posso ficar olhando para o Messi falando assim, nossa, eu queria ter aquele dom. Todo mundo queria ter aquele dom. Todo mundo queria saber ser o hiper mega vendedor. Só que eu não tinha isso. Então, eu podia olhar para o lado e falar assim, putz, eu não sei vender. Ou eu podia falar assim, quer saber? Cada pessoa que eu tive, já que eu não consigo trazer tanta gente, cada pessoa que sentar na minha frente, o cara vai sair daqui com uma aula sobre aquele produto. Então, Rafael, eu estudava que nem um cavalo, eu estudava muito. Passei nas certificações fazendo isso, mas não passei por passar, eu passava para aprender, porque aí eu compensava toda a minha falta de habilidade comercial, entendeu? Então, assim, as certificações, o conhecimento, não só as certificações, o conhecimento, ele te dá tranquilidade, o conhecimento, ele te dá segurança. E isso, é que nem você vai para um jogo tranquilo. Eu vou ganhar esse jogo. Eu ia para todas as conversas com clientes, qualquer que fosse, muito tranquilo, porque, eu não sou o melhor comercial, eu não vou ser aquele cara que fala por horas e por horas super bem, isso é um dom, eu não tenho esse dom, mas quando o cara me dá a oportunidade de 5 minutos de eu falar, eu vou destruir o produto para ele, vou dizer exatamente tudo que ele tem aqui comigo, fora, se eu não tenho produto, eu explico quais são os riscos que ele está correndo lá, as questões boas e ruins, e tudo isso, o cara falou assim, putz, ninguém tinha me explicado isso sobre COI, por exemplo. Às vezes eu nem tinha isso na prateleira, mas eu explicava isso pro cara. Só para você saber isso, você tem que cuidar com isso aqui eu acho muito bom, se alguém já explicou. Não, ninguém me explicou. Pois é, não tem produto, eu só estou explicando para tu saber lá. Pô, Lucas, que legal. E isso é confiança. Quanto mais confiança, mais o cara faz operações com você. Então, assim, para responder, a sua pergunta é a seguinte, cara, conhecimento e certificações, que são coisas bem paralelas, quase que iguais, né? São todas as armas que você vai usar ali na frente de uma guerra. Então, eu sempre digo o seguinte, cara, é uma corrida, todo mundo vai correr. Quem chegar primeiro na corrida ganha. E aí, eu sempre faço, quando os caras perguntam assim, olha, é bom ter CPA 10? É bom ter CPA 20? É bom ter C? Eu sempre digo o seguinte, cara, é uma corrida. São 100 metros rasos, tá? Você vai correr com o cara do seu lado. Você prefere ir de tênis ou pé descalço? Prefiro de tênis. Se você pudesse, você gostaria de ter um skate para correr? Com certeza. E se fosse uma bicicleta? Melhor ainda. Se fosse uma bicicleta elétrica? Putz, nem se fala. Se eu te der um Fórmula 1 para correr 100 metros, não é melhor? Com certeza. Então é basicamente isso. E observe que isso são as certificações. O tênis, o skate, a bicicleta, o Fórmula 1. Isso são certificações e é o conhecimento que te faz chegar mais rápido lá. É certo que se eu e você fizer uma corrida agora, eu estou de pé descalço e você está no Fórmula 1, são 100 metros rasos. É certo que você vai chegar na frente? Não. Tem muito mais chance de você me ganhar. É claro que se você não souber dirigir o Fórmula 1, você não vai conseguir chegar na minha frente. Você não sabe nem ligar o Fórmula 1. Então, eu de pé descalço chego antes, porque eu sei correr. Então, a grande questão é certo que você vai ser promovido? É certo que você vai conseguir a vaga? É certo que você vai ter sucesso? Não. Mas aumentam muito as suas chances de conseguir o sucesso. Aumentam muito as suas chances de conseguir ser promovido. Aumentam muito as suas chances de conseguir a vaga.
assim como aumenta as suas chances e muito de conseguir ganhar os 100 metros rasos comigo, porque você está com Fórmula 1 e eu estou de pé descalço. Então, eu acho que as certificações é isso, as certificações são isso. Certificações mais conhecimento é isso. São ferramentas que você vai usar nesses 100 metros rasos, para concorrer uma vaga, numa conversa com o cliente, numa promoção, para entrar no mercado financeiro. E, obviamente, que quanto melhor for a sua ferramenta, aumenta muito a sua probabilidade estatística de chegar na frente nos 100 metros rasos. Certificações de conhecimento é isso. Cara, show de bola. Agora, já que você falou em conhecimento, hoje você deve ter mais ou menos a minha idade, né? 30, 35 anos aí, mais ou menos. Que conselho... eu também tenho 35, então tamo junto, cara. Agora, me fala, se você tivesse hoje 18 anos, cara, que conselho você gostaria de receber do Lucas de 35? Cara, isso é muito louco, sabe? Que eu vejo às vezes... nunca ninguém tinha me feito essa pergunta, mas eu vejo as pessoas perguntando eventualmente para outras pessoas e eu sempre pensei que tipo de conselho que eu me daria. E tu sabe, Rafael, que assim, eu acho que tanto as coisas certas quanto as erradas, né? Algumas certas por sorte, algumas erradas que acabaram acontecendo de burrice mesmo, que faz parte, me fizeram crescer. Eu sempre digo o seguinte, sua vida não vai ser cheia de vitórias, você vai ter dias ruins, você vai ter derrotas, e cabe a você, o cara que é um derrotado, né? Não é o cara que não tem, o cara que é vencedor, não é o cara que não tem derrotas. É o cara que com as derrotas consegue aprender e estar mais forte para próximo momento não perder. Então, assim, eu sempre tentei fazer tudo antes, que nem para as próprias certificações que eu falei para você, mas eu acho que assim, se tivesse que dar um conselho para mim com 18 anos, né, seria um só. Porque eu comecei tarde a viajar, eu teria viajado mais, porque viajar te traz um enriquecimento de entender cultura, de conseguir até conversar com os clientes, de entendimento como um todo. Assim, seria basicamente, eu viajaria mais e antes, porque no início eu viajava pouco, mas do ponto de vista de carreira, de conhecimento, eu não mudaria nada do que eu fiz, sabe por quê? Porque eu sempre fiz muito antes, e é isso que eu bato na tecla dos caras, faça antes. Então, assim, eu acho que só seria esse ponto de viajar mais, porque eu amo viajar, demorei para viajar, me falavam que viajar é o melhor investimento que tem, que você sempre volta mais rico de uma viagem. E eu achava que ao contrário, não, eu vou lá, não vou trazer nada para mim. E eu demorei um pouco isso, deve fazer uns 4, 5 anos que eu comecei a viajar, mas eu gostaria de ter começado antes, teria certamente tido, seria uma pessoa melhor. Cara, show. E aí, falando sobre conhecimento, né? Na realidade, a nossa conversa aqui basicamente tem um pilar conhecimento. Você deve ser provavelmente um cara que lê bastante. Que livro que você considera, assim, que mudou tua vida, cara? Que se você tivesse que escolher somente um, assim, fala, esse é o livro da minha vida. Cara, tu sabe que, assim, ó, não é especificamente um livro de motivacional, enfim, mas é o livro que certamente eu mais indico de todos. Porque quando as pessoas pensam assim, Lucas, qual livro eu posso para entender sobre dinheiro? Qual livro eu posso entender sobre previdência? Tem livros de vários temas, mas o livro que eu mais gosto, que fala muito, com uma linguagem muito simples, que eu acho que toda pessoa deveria ler, chama Crash, Uma Breve História da Economia, que é um livro que conta como o surgimento do dinheiro, como é que os primeiros momentos que se falaram de dinheiro. Ele conta por que o dinheiro tem que ser algo finito, né, que não pode ser infinito, como que foram as primeiras trocas em relações, os primeiros os comércios, como é que iam. Ele conta como é que surge o salário, ele fala de tudo isso muito, fala de, olha só que louco, né? Roma, quando conquistava outras cidades, que na época se conquistava na batalha, na guerra mesmo, né? E as charretes, né? Várias charretes, agora eu esqueci o nome, como é que chama, coletivo. Bigas, né? As bigas, lá, esses troços lá. E ia, cara, olha só que louco, Rafael. Os caras, para conquistar outros países, né, outras cidades, eles chegavam lá, conquistavam e eles tinham que levar a sua moeda local, como se fosse o Brasil conquistar ali a Argentina, o Brasil conquistar a Chile, Peru, sei lá, e tem que levar real, né, na época era tudo físico, né, tinha que levar o real lá, a sua moeda, para lá, agora aqui a moeda é o real. Tal. E aí Roma fazia isso e levava, olha só que louco, né, junto com
com a galera de guerra, com espadas e tal, ia uma charrete que era a Casa da Moeda, e esculpindo moeda para chegar lá e conseguir jogar moeda na economia. Só que eles fizeram tanto isso, que de botar demais, e é uma grande aula de economia já, que eles colocavam tanta moeda nessas cidades conquistadas, que que acontece quando tem muita moeda em circulação numa economia? O valor da moeda, né? Ele perde valor. Então, isso é inflação, porque os caras, tu tem tanta moeda no teu bolso, que, putz, esse cabinho aqui que eu estou vendendo, que era R$1, você tem tanta moeda aí, tem tanta gente com moeda, que agora eu vou vender por R$10. Tem uma perda do valor da moeda. E Roma fazia isso e errou lá a mão, e tem uma hiperinflação em Roma, nos territórios conquistados por conta disso. Então ele começa lá há muito tempo atrás, e vem até hoje nas principais crises, em 2008, 2010. Cara, é um baita livro, esse Crash, uma breve história sobre a economia. É um livro bacana de ler, é um livro que você lê tranquilo, assim, qualquer leigo, mesmo que não seja do mercado financeiro, entende. É sensacional. O livro que eu sempre digo é certamente o livro que eu mais indico. Eu já li ele umas 2 vezes, pelo menos, e já dei para pelo menos uns 5 amigos. 2, 3 eu compro uns 10 livros e vou distribuindo para uns amigos, assim, porque é realmente muito legal. Pô, cara, bacana. Eu não li esse livro, hein? Eu já anotei aqui, com certeza eu vou ler, tá? E agora eu queria ir, né, já encaminhando para o final da nossa entrevista, abrir o microfone para você ir convidar o pessoal para conhecer o seu canal, conhecer o seu Instagram. Fica à vontade. Cara, isso é legal também, porque, que nem eu falei lá no início, eu sou ruim de me apresentar e sou ruim de me vender, por incrível que pareça. Uhum. Mas, pessoal, eu tenho lá um canal no YouTube, é youtube.com/proflucasilva, que tem bastante conteúdo sobre certificações financeiras. A gente vai estar evoluindo também para um caminho de educação financeira também, mas, por enquanto, é bem focado em certificações financeiras. E também tem meu Instagram, @professorlucasilva, que lá também tem bastante conteúdo diário de certificações. E ali também eu posto sobre cerveja, que é a minha principal paixão, né? A segunda paixão é a área financeira, a primeira é a cerveja. Claro, porque sem cerveja não adianta o cara ter dinheiro, entendeu? O dinheiro serve para comprar cerveja. Tá certo. Lucas, muito obrigado, tá? Muito obrigado por você ter dedicado aí o seu tempo aí pra gente fazer essa entrevista. Tenho certeza que tanto o pessoal do meu canal quanto do seu canal vão gostar, né? Vão conhecer melhor o Lucas, vão ver que uma pessoa, como você disse, com conhecimento pode sair lá de office boy, de uma faculdade né, que não é uma grande coisa, para, né, ter uma vida aí plena através do conhecimento, né? Eu acho que esse é o recado final. O conhecimento, ele transforma e pode aí mudar a vida de uma pessoa, tá? Muito obrigado, tá, por esse seu tempo, e vamos fazer isso mais vezes, que eu acho que vai ser um sucesso, com certeza, essa entrevista. Cara, beleza, Rafael, conta comigo aí, e, cara, estou à disposição, e quem sabe passando aí a pandemia, que espera que a gente passe logo aí, a gente não faz um presencial e tomando uma cerveja juntos aí. Pô, com certeza, hein? Com certeza. Muito obrigado, tá? Para você que está aí vendo a gente no canal, um forte abraço, deixa seu like, se inscreve, compartilha e comenta aqui embaixo quem que vocês gostariam que fosse o próximo entrevistado aqui no canal, tá bom? Forte abraço, pessoal, e até a próxima.